paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Êxodo capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Eu já expliquei que Israel é a nação e Jacó, um dos filhos de Isaque. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gader e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra é o local onde eles estão, não é o planeta. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Essa história mais detalhada você pode pegar no livro A História da Humanidade. Você entenderá melhor. O que aconteceu foi que, nesse tempo, o Egito estava pacífico. Não tinha confusão, tudo tranquilo. Mas um faraó, Ixo, um povo Ixo que também tinha seus faraós, invadiu o Egito com muita força. E ali então ele tomou o trono e a partir de agora quem manda sou eu. E esse faraó começou a ver um povo diferente no Egito. Um povo que cuidava do gado, um povo que tinha certas regalias, um povo que talvez fizesse parte do exército. O povo que tinha a sua vida calma e tranquila, assim como o Egito estava. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha Deus abençoando. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Foi esse faraó que não conheceu José, esse faraó Ixo. Deu para entender um pouquinho? Pega lá. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés, ou Ramesses, como os egípcios chamam, né? Então, vê só, de um povo que tinha uma certa regalia, começaram a ser espancados, não havia mais alimentação, não havia uma roupa decente para eles, eram chamados de piolhentos, de povo imundo, de povo porco, porque não tinha mais, viveram numa situação precária. A vida deles era levantar para trabalhar, dormir para descansar, para levantar para trabalhar. E fora isso, se alguma coisa acontecesse, esses feitores os maltratavam muito. E aí você vai falar assim, mas como já foi falado, por que Deus permitiu isso? Se Israel era o povo queridinho dele, por que tudo isso? Deuteronômio 31, 21, se eu não me engano, vai explicar. Mas você vai ter que pegar a Bíblia hebraica para isso. Ou, no caso, a Torá. E você vai ver que lá está escrito. E um rabino explicou que a cada 50 letras, a cada 49 letras, a 50ª, uma, você conta mais 49, duas, mais 49, 3, mais 49, 4. Essas 4 letras juntas formam a palavra holocausto. Deus já tinha previsto o holocausto de Hitler há muito tempo. Entendeu? Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. A situação foi ficando pior. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai,
Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Aqui nós vamos cair em duas coisas: o medo e o temor. Você tem que ter temor de Deus. Quando Deus falar para você, você faz, você faz. Quando Deus falar para você, você não faz. Tá? Porque o medo é diferente do temor. O temor é respeito. O medo é você estar fazendo a coisa por imposição. Não. Deus não impõe nada. Ele diz para você fazer e você faz se você quiser. É claro que se você fizer errado, puxãozinho de orelha vem, como eu tenho falado nisso nos vídeos anteriores muito. Tá bom? Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Viu a diferença? É só você obedecer que Deus abençoa. Faraó exigiu, mas eu tenho que ter medo, eu tenho que temer quem? O faraó ou Deus? Eu tenho que temer a Deus, porque Deus comanda o faraó. Se faraó atrapalha a minha vida e eu estou sendo reto diante de Deus, Deus vai punir faraó, não vai me punir. Não posso entrar em detalhes. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O que é isso? É um modo de você acabar com a nação. É um modo de você acabar com a humanidade. Então, se uma pessoa se une com uma pessoa igual, por exemplo, de onde vêm os filhos? Dos outros. Mas e se os outros também fazem a mesma coisa? De onde vêm os filhos? Não tem filhos. Então, se não tem filhos, o que acontece? Não tem mais humanidade. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Um detalhe aqui: o nome de Moisés não era Moisés, era Rapimoses, porque o rio Nilo também tinha um outro nome, Rapi ou Rapi. E o nome Rapimoses significa nascido das águas. Mas por que ele trocou esse nome? Lá na frente nós vamos ver que Moisés ele tem um encontro com quem? Com Deus. Então ele conhece quem? O verdadeiro Deus. Então eu não me chamarei mais Rapimoses, eu me chamarei Moisés. E quem escreveu o livro? Moisés. Então ele fez o quê? Ele colocou o nome dele atual, não como ele era. É o que Deus faz conosco. Deus apaga o nosso passado. Quando o nosso passado é de transgressão, digamos assim, que nós conhecemos o verdadeiro Deus, que
pedimos perdão pelos nossos erros, que eu tenho explicado isso nos vídeos anteriores e muito também, que nós pedimos perdão pelos nossos erros, Deus apaga todas as nossas infrações. E aí, o que aconteceu? Moisés se converteu ao verdadeiro Deus. Então eu não me chamo mais Rabi Moses, eu me chamo Moisés. Eu não nasci do Nilo, eu fui tirado das águas. Entenderam? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Um detalhe: olha o carinho que Deus colocou na filha de Faraó por Moisés. Ela criou o menino como se fosse o próprio filho dela. Veja só a situação em que Deus coloca, às vezes, a gente. Situação totalmente contrária. Foi numa direção oposta ao rio, foi numa direção oposta ao palácio, porque ele tinha que fugir do palácio, mas não, ele foi morar lá dentro como príncipe. 40 anos Moisés ficou aprendendo o que é a cultura egípcia, ele foi um excelente arquiteto, ele comandava as obras. Aí Deus tira ele dessa situação, de uma profissão, para colocar na outra. Agora Moisés vai aprender a apacentar ovelhas, por 40 anos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amém?